Salve, salve, galerinha! Estou gravando este material como parte de um trabalho prometido para os meus alunos do terceiro ano do Colégio Max de Bariri. Mas tenho certeza que ele pode interessar a mais pessoas. Então, não se esqueça de curtir o canal e fazer a sua inscrição para ser avisado de todas as novidades aqui, nossa. Por isso, começamos após a vinheta. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos entender o que é esse tal de Brexit. Após 3 anos e meio de muitas idas e vindas, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi finalmente oficializado às 20 horas no Brasil, da sexta-feira do dia 31 de janeiro. Foi a primeira vez que um país deixou a União Europeia desde sua criação. Um casamento que já durava 47 anos e que chegou ao fim. Mas, afinal de contas, o que é Brexit? A palavra Brexit é uma abreviação para British Exit, saída britânica na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Lembrando que a União Europeia é um grupo formado por 28 países europeus que praticam livre comércio entre si e facilitam o trânsito de sua população para trabalhar e morar em qualquer parte do território em que a União Europeia está oficializada. O Reino Unido se tornou parte da União Europeia na época chamada Comunidade Econômica Europeia em 1973. Mas, afinal de contas, por que esse casamento não deu certo? Esse casamento não deu certo porque desde o início a Inglaterra, desde o princípio, na entrada, a Inglaterra sempre apresentou algumas queixas e sempre manteve uma certa distância do bloco. Por isso, em um plebiscito realizado em 23 de junho de 2016, eleitores britânicos puderam decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a União Europeia. A maioria, 52% contra 48%, contra, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Mas essa saída não aconteceu de imediato. Foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2009. Esse era o prazo, mas não foi cumprido e acabou sendo adiado 3 vezes para 31 de janeiro de 2020. Em março de 2017, a decisão de deixar a União Europeia foi notificada ao bloco. E segundo o artigo 50 do Tratado de Lisboa, uma vez o desmembramento se efetivaria em 2 anos. Mas março de 2019 chegou e a separação não aconteceu. Nesse período, um acordo de saída, acordo de retirada, na verdade, era como era chamado, foi desenhado então pela primeira-ministra britânica na época, Theresa May, com a concordância da União Europeia. Mas foi rejeitado 3 vezes no Parlamento do Reino Unido. Isso levou a Theresa May deixar o cargo em junho do ano passado. Quase 3 anos de desgastes causados por sucessivos fracassos na condução do Brexit foi a condição que levou ela a renunciar. Ela foi a segunda baixa no cargo provocada pelo Brexit. O seu antecessor, David Cameron, renunciou após o resultado do plebiscito. Para o lugar de May, foi eleito em julho Boris Johnson, chanceler da ex-premier por 2 anos e que havia deixado o posto depois de vários desentendimentos por conta do Brexit. Durante sua campanha, Johnson prometeu que o Reino Unido sairia da União Europeia dentro no prazo até 31 de outubro de 2019, com ou sem acordo.
Mas, no início de setembro, o parlamento britânico aprovou uma lei que, na prática, impedia um Brexit sem acordo. Em outubro, Johnson se viu então obrigado a solicitar à União Europeia um prazo para o divórcio, o que foi concedido pelo bloco. 23 horas, 20 horas do horário de Brasília, de 31 de janeiro de 2020. Sem consenso entre parlamentares sobre o Brexit, Johnson fez o que muitos consideraram uma jogada de mestre. Convocou para dezembro novas eleições gerais. Como resultado, o Partido Conservador obteve uma maioria avassaladora de votos. O melhor resultado desde 1987, quando Margaret Thatcher conseguiu seu terceiro mandato como primeira-ministra. Tendo o parlamento a seu favor, Johnson finalmente conseguiu aprovar o acordo de retirada. Mas, afinal de contas, o que diz este tal acordo de retirada? O acordo de retirada aprovado por Johnson foi quase inteiramente desenhado por Theresa May. As discussões se centravam nos termos desse divórcio, que definiria seria essa saída do Reino Unido, não no que ocorreria após essa separação. Johnson manteve grande parte da versão inicial do documento, mas sem o ponto mais controverso, o chamado backstop, uma cláusula que pretendia evitar o retorno de uma fronteira fechada entre a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é um país independente e integrante da UE. Muitos apoiadores do Brexit diziam acreditar que o backstop impediria que o Reino Unido realmente cortasse suas relações com a União Europeia. Pela proposta de Johnson, uma fronteira alfandegária será efetivamente criada entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido. Algumas mercadorias entrando na Irlanda do Norte serão submetidas à inspeção e terão de pagar impostos de importação. O valor será reembolsado se as mercadorias permaneçam no território e não encaminhadas à Irlanda. Atualmente, não há postos de fronteira, barreiras físicas ou verificações de pessoas ou mercadorias que cruzam da Irlanda para a Irlanda do Norte. Ao temor de que a restituição de postos e checagens de passaportes e mercadorias na divisa entre os dois países, a tal chamada fronteira dura, traga à tona antigas tensões entre irlandeses e norte-irlandeses. O Tratado de Paz de 1998 pôs fim a décadas de conflito entre nacionalistas irlandeses que queriam a integração com a Irlanda e os unionistas que queriam continuar fazendo parte do Reino Unido. Os apoiadores da proposta de Johnson dizem que ela permitirá ao Reino Unido negociar seus próprios acordos comerciais com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, ou quem sabe, até o Brasil. Algo que não seria possível com o chamado backstop. Outros pontos de acordo de retirada que não foram alterados por Johnson são os direitos dos cidadãos da União Europeia no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na União Europeia. Após o divórcio, meses de negociação vão se seguir entre Reino Unido e União Europeia. Embora o Reino Unido tenha acertado os termos de sua saída da União Europeia, os dois lados ainda precisam decidir como será seu relacionamento futuro. Isso será resolvido durante o período de transição, que alguns preferem chamar de período de implementação, que começa imediatamente após o dia do Brexit, ou seja, já começou, e deve terminar em 31 de dezembro de 2020. Durante esse período de 11 meses, o Reino Unido continuará a seguir todas as regras da União Europeia e sua relação comercial permanecerá a mesma. Mas ainda algumas coisas precisam ser negociadas. O período de transição tem como objetivo dar aos dois lados o tempo necessário para que um novo acordo de livre comércio seja negociado. Isso é necessário porque o Reino Unido deixará um mercado único e a União Aduaneira no final da transição. Um acordo de livre comércio permite que as mercadorias circulem pela União Europeia sem inspeções ou taxas. Se um novo acordo não puder ser negociado a tempo,
Isso significará a imposição de taxas sobre as mercadorias do Reino Unido, com destino à União Europeia e outras barreiras comerciais. Além do comércio, muitos outros aspectos do futuro relacionamento entre Reino Unido e União Europeia também vão precisar ser decididos, como, por exemplo, a política de compartilhamento de dados de segurança, normas e segurança de aviação, acesso a áreas de pescas, fornecimento de eletricidade e gás, licenciamento e regulamentação de medicamentos. Críticos dizem que o Reino Unido terá dificuldades para definir como ficará sua relação com a União Europeia no futuro, porque o período de transição é relativamente curto. O governo britânico espera obter com a União Europeia um acordo especial, semelhante ao da Noruega e da Suíça, que não fazem parte do bloco. No caso norueguês, especificamente, europeus não precisam de visto para morar ou trabalhar, mas têm que se registrar na polícia. Porém, essa possibilidade parece remota. Além disso, muitos analistas temem que o Brexit acabe por prenunciar a dissolução do Reino Unido, inflamando movimentos de independência. A Escócia, por exemplo, votou em peso pela permanência na União Europeia e pressiona por um novo plebiscito de independência. Já a Irlanda do Norte também poderia se separar e voltar a se reunificar com a República da Irlanda. Por isso, há muita novela ainda nos spin-offs que vão gerar o Brexit.